Testando, um, dois, três. Testando, testando.
farmacêutico que lucra. Aqui o nosso foco é aquele profissional, seja ele farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, esteticista, profissional de estética, que tem o objetivo de ter resultado com o seu negócio de estética. Então, vale a pena você dar um print dessa tela e colocar um hashtag farmacêutico que lucra, biomédico que lucra, tá? Para a gente compartilhar aí com os nossos colegas a expectativa de funcionar bem o nosso serviço, tá bom? E é assim, olha, nós estamos aqui porque uma das minhas missões é ensinar profissionais de saúde a dominarem procedimentos estéticos e ganharem R$10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, mesmo que esteja começando do absoluto zero ou não saiba qual procedimento utilizar. Então, o objetivo aqui é esse. Se você acha um absurdo ganhar R$10.000 por mês, então não perde seu tempo não, vai assistir outra coisa. Mal educado esse professor, né? Não, não é, gente. Aqui a gente tem o objetivo de que você tenha sucesso na sua carreira. Você já estudou demais, você já se dedicou demais e o sucesso financeiro é algo que a gente almeja, tem como meta para validar tudo aquilo que a gente já se dedicou para construir na nossa carreira, não é? Então, dá uma boa noite geral aí pro pessoal do Instagram, pessoal do YouTube e o pessoal do Facebook. Nós estamos nas 3 plataformas ao mesmo tempo. E você usa aquela que for mais conveniente para vocês. E olha só, terça-feira eu fiz uma live, voltamos essa semana fazendo live. A gente precisou aí dar um intervalo de 2 semanas, mas eu já estava sentindo falta. Faz falta estar aqui com vocês, compartilhar as informações e trabalhar aí os nossos objetivos. Então, voltamos na terça-feira passada com uma live e eu falei para o pessoal o seguinte, o pessoal que estava na live, olha, quinta-feira a gente vai ter o podcast. E no podcast eu quero falar a respeito do negócio estético. E eu coloquei assim, olha, eu vou fazer uma caixa de perguntas para você me perguntar e eu te responder no podcast. Então, o roteiro do nosso podcast é exatamente as perguntas que me fizeram. Mas deixa eu explicar algumas coisas aqui. Olha só, a pergunta que eu fiz era a respeito do negócio estética. Então, se você perguntou sobre procedimento estético, eu não vou responder. Eu vou responder quem falou, fez perguntas relacionadas a procedimentos estéticos. Vou responder quem quer saber a respeito do negócio estético, não sobre procedimentos. O dia do procedimento é de terça-feira. Terça-feira a gente fala de uma técnica, a gente fala de um procedimento, a gente fala de algumas substâncias e ali eu respondo questões técnicas. E a gente também vai fazer o seguinte, para as lives de terça-feira, a gente também vai colocar uma caixa de perguntas e a gente vai responder essas perguntas durante a live. E quando a gente convidar alguém para participar, participe. Não perca a oportunidade não, tá bom? Então, eu vou aqui passo a passo nas perguntas que me fizeram e que com certeza vai agregar valor para todos vocês. Então, olha só, tem muita gente que me manda direct e tal, eu vou te falar assim, tem ficado difícil de eu responder todos os directs. Por quê? A gente tem mais de 200 alunos em nossas plataformas, é isso mesmo, na nossa plataforma SAMI, que foi extinta, e também na Estética Clínica Seu Negócio. Então, a gente tem esse grupo de alunos que eu pessoalmente dou suporte. Então, quando eu tenho que escolher quem que eu vou dar suporte, eu vou dar suporte para os meus alunos. Então, nem sempre dá tempo de responder
essa questão dos directs. Então não fique chateada comigo, mas de contrapartida, no Instagram, no Facebook e no YouTube, no meu canal do YouTube, Prof. Nilson Pita, tem mais de 700 vídeos que com certeza um deles responde seu questionamento. E no vídeo dá para você ver, ouvir, se não entendeu direito, voltar, ver e ouvir, né? E quem sabe, no dia que for aquele assunto, você coloca a sua pergunta na caixa de perguntas e eu vou responder com certeza. Então isso é uma coisa que eu precisava te explicar. E a gente também tem os nossos negócios de representação de produtos e eu tenho mais de 4.000 clientes que eu dou suporte pessoalmente. Suporte técnico sou eu quem dou. Então são os alunos, são os clientes dos nossos negócios de estética. Então se você não está enquadrado, se enquadre, ou compre os nossos produtos ou faça parte da nossa plataforma. Mas olha só, quando eu fizer também um convite para vocês participarem, que muitas vezes na live eu falo, quem quer falar ao vivo comigo? Fazer sua pergunta, as perguntas que quiserem. Muita gente não aproveita essa oportunidade. Então, vou te convidar, vou te fazer esse desafio para que você aceite o convite e participe. Mas vamos lá as perguntas, olha só. Camila Nutri me perguntou o seguinte, qual o aparelho mais versátil para eu ter em minha clínica? Olha só, o que eu ensino é o seguinte, que você deve começar com seringa, agulha e produto, sem aparelhos. Esse não é um investimento que você faz de cara. Se você está começando o seu negócio, esse não é um investimento que você faz de cara. Agora, se você já tem um negócio de estética, se você já tem ali a sua plataforma de trabalho e você precisa agregar equipamentos, eu te diria que para qualquer profissão, um equipamento importante é uma radiofrequência. Uma radiofrequência de qualidade, que nem sempre é a mais barata, tá? Então, mas a radiofrequência e um ultrassom também é um aparelho interessante, principalmente para quem pode trabalhar com procedimentos invasivos e fazer hidrolipoclasia. Então, 2 aparelhos que eu indicaria e eu considero indispensáveis. A radiofrequência, principalmente, porque ela ajuda no combate da gordura localizada, ela ajuda no combate à flacidez, ela tem procedimentos faciais e corporais, ou seja, ela é muito versátil e pode atender muito bem a sua demanda, independente da sua profissão, da sua especialização. Ela é um equipamento muito interessante e muito atrativo para os seus clientes, isso que é importante, muito atrativo. Então, o mais versátil eu colocaria uma setinha em cima da radiofrequência. A Renata fez aqui algumas perguntas, mas todas elas bem interessantes. A Renata falou assim, olha, preenchimento, eu entendi como preenchimento cutâneo, se ela tiver aí em alguma das nossas redes sociais, ela se manifeste, responda aí. Renata Célia, ela falou assim, olha, preenchimento cutâneo, como convencer a acreditarem no meu trabalho? Olha só, olha a pergunta da Renata. Bom, Renata, eu vou fazer um panorama que é para responder a sua pergunta. Primeiro, para você convencer alguém que você está fazendo um bom trabalho, você primeiro precisa estar convencida que está fazendo um bom trabalho. Eu, por exemplo, amo fazer preenchimento cutâneo, principalmente lábio, contorno de lábio. E olha só, toda vez que eu termino de fazer um contorno de lábio, eu fico feliz primeiro comigo. Porque eu falo assim, putz, consegui fazer um bom trabalho, entregar aquilo que eu prometi para o meu cliente. E eu estou satisfeito. E quando o cliente olha no espelho, ele vê que o que a gente combinou foi exatamente o que aconteceu. Foi o que eu mostrei para ele no momento dele tomar a decisão, alguns resultados que eu tinha guardado. Então,
É assim que você começa o convencimento, quando você primeiro se convence. Mas olha, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está começando no segmento de estética, eu te recomendo que você não comece fazendo preenchimento. Porque preenchimento cutâneo, ele é um procedimento bacana de ser feito, mas muitas vezes ele é passivo de intercorrências que pode te travar, que pode te assustar. E também o preenchimento cutâneo, ele passa a ser solicitado pelo seu cliente, principalmente quando você trabalha com toxina botulínica. Então, como que você convence seus clientes? Comece a oferecer um trabalho de toxina botulínica que tem muito menos intercorrência, é muito mais fácil de você trabalhar. Faça isso com dedicação, faça muito bem feito e o próximo passo dos seus clientes vai ser te pedir o preenchimento cutâneo. Então, esse é o caminho, tá bom? Mas ela faz outra pergunta aqui, a Renata. Moro em cidade pequena. A credibilidade é menor para quem é da cidade. Quero atuar com toxina. Perfeito. Bom, essa questão da credibilidade, da autoridade, ela está relacionada ao seu comportamento. Como assim? Olha, se você quer conquistar a credibilidade do seu público, você vai precisar se tornar uma autoridade. Como que você se torna uma autoridade? É você começar a divulgar conteúdos indiretamente, sem tratar exatamente de uma venda, agregando valor para o seu público. Legal? Ah, como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso, por exemplo, falando a respeito de tratamentos de toxina botulínica. Lembre-se que os seus clientes, ele não quer saber da trajetória que ele vai percorrer. Ele quer saber do resultado. Então, você precisa, nesse momento que você está construindo a credibilidade, mostrar para o seu cliente, numa linguagem que ele entenda, e que ele entenda também que vai ter resultado. Se vai ter dor durante o trajeto, se pode ficar roxo, se... Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber da trajetória do resultado. O final. Eu vou fazer isso e vou ter aquilo. É isso que ele quer saber. Então, a sua dedicação para ter credibilidade é construir um conteúdo que leve ele a ter certeza que vai ter resultado. Vou te dar um exemplo aqui. Quando o cliente senta na minha frente na clínica e ele pergunta assim para mim, olha, eu quero fazer uma toxina botulínica. Eu pergunto para ele, você sabe como que ela funciona? Aí ele fala, não. Então eu vou te explicar. Toxina botulínica, ela age no músculo. Por que eu explico isso para ele? Porque eu explico que o músculo faz isso. À medida que o músculo se movimenta, ele vai marcando a pele e é ele que promove a ruga. Então, quando eu venho com a toxina botulínica naquele músculo, eu paraliso ele. À medida que eu paraliso, a pele não fica sofrendo aquele atrito, aquele estresse, e com isso ela tem condições de se reestruturar, se reorganizar e ter melhor vitalidade. Então, esse procedimento evita formação de rugas. Melhora aquelas que já existem. Então, isso faz com que o cliente entenda, fala assim, bom, então é um botox que eu preciso, é uma toxina que eu preciso. Então, ele quer saber da trajetória. Se a agulha é pequena, se a agulha é grande, se há uma bactéria, como é que ela age, não sei o quê. Isso é importante para nós. Nós que somos profissionais, precisamos saber disso. A possibilidade de intercorrência, qual é a possibilidade? Qual é a porcentagem? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não faço toxina porque pode dar ptose. Pode dar ptose. A pessoa pode ser extremamente alérgica e ter um edema de glote. Qual a possibilidade disso acontecer? Extremamente pequena. Né? Mas aí você se pega no detalhe ruim e acaba não realizando o resto. Então, a forma de você aumentar a sua credibilidade é colocar um conteúdo nas suas mídias sociais e com isso eles entenderem
eles aprenderem que você tem capacidade de oferecer um serviço de qualidade. Não é? Se você não tem essa informação bem clara, procure profissionais que te dão esse conteúdo e que fala com você. E aí você vai falar com o público. E também tem uma dica grande, né? Tem muita gente que não sabe o que é toxina, por incrível que pareça. Tem muita gente que nunca fez uma toxina, morre de medo de fazer toxina. E você pode atingir exatamente esse público, porque a gente tem um público que ele faz o quê, gente? Ele já conhece tudo, então ele vai procurar o menor preço, ele sabe todo o caminho. E é uma porcentagem pequena. E esse público que a maioria dos profissionais ficam lutando por ele. Agora, tem um público que nem sabe que a toxina existe, mas que ela gostaria de eliminar aquela ruga, de eliminar aquela flacidez no rosto, de ter um aspecto menos cansado, e é esse público que você pode atingir com conteúdo. Olha só, o Jeff perguntou assim: como realizar o encantamento dos pacientes sem grandes custos? Bom, acabei de falar para a Renata que a criação de conteúdos que falem com nossos clientes, ela é importante. Você pode também utilizar suas redes sociais para fazer perguntas e entender qual que é a expectativa do seu público. Porque quando você entende a expectativa do seu público, fica mais fácil de encantar, tá? E quando você fala de grandes custos, precisa ser um pouco mais específico. Porque o que eu ensino vocês aqui é trabalharem com seringa, agulhas e produtos, tá? Sem que você comprometa a sua trajetória fazendo uma transição segura. A transição segura, ela passa por você se manter no trabalho que você está e ir migrando gradativamente para a estética. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ah, tá. Então, pessoal, deixa eu parar para dar uma boa noite. Eu vou me empolgando aqui com as perguntas e não dei outro boa noite, né? No começo a gente deu uma boa noite aí para todo mundo, mas boa noite para vocês que estão no Instagram, boa noite para vocês no YouTube, boa noite para vocês no Facebook, tá? Se vocês quiserem colocar também alguma pergunta que tenha a ver com o tema de hoje, porque o tema de hoje é relacionado à lucratividade, relacionado a ter resultado e resultado inclusive financeiro na trajetória da estética, tá? Então, se você quiser colocar sua pergunta, você pode colocar aí e a gente vai respondendo. Se você tiver uma pergunta técnica, tá bom, eu converso com você na próxima terça-feira. Aí, olha, Camila Dutra, estou começando agora e ainda não tenho nada, quais os procedimentos que você indicaria? Camila, eu tenho que te dizer que você está na melhor fase para ouvir o conselho que eu vou te dar agora, para ouvir a recomendação que eu vou te dar. Se você está começando agora, você precisa de 3 coisas: seringa, agulha e produto. É o que eu falei no começo, a gente ensina profissionais de saúde a ganharem 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana com procedimento estético. Mesmo que você esteja começando do zero ou não saiba qual protocolo utilizar. Então, olha só, quando você pergunta quais os procedimentos mais indicados, você tem desde PEN, que você vai usar seringa, agulha e produto. É um procedimento de custo baixo? É um procedimento de custo baixo. Uma ampola ela vai te custar menos que 10 reais, seringa e agulha também menos, mas você também vai cobrar por esse procedimento por volta de 150 reais, e se você não tomar cuidado, você trabalha 1 hora para faturar esses 150 reais. Mas é um procedimento que você pode utilizar. Esse é um procedimento extremamente popular. Geralmente a gente oferece um procedimento mais simples para que o cliente crie confiança em você, para depois você oferecer o mais sofisticado.
Outro procedimento que você não precisa de aparelho nenhum, de grandes investimentos, eu inclusive ensino o pessoal com R$ 450 começarem o seu negócio, é a mesoterapia, corporal principalmente. Porque se você ainda não tem total segurança para fazer um procedimento, você trabalhando o corporal, você vai pegando a mão, você vai pegando o jeito, você vai desenvolvendo a sua habilidade, você vai desenvolvendo a sua habilidade de aplicar injeção, de entrar com a agulha no tecido, de atingir o tecido necessário, porque às vezes fazer uma pápula não é uma situação muito fácil para muita gente. Mas quando você começa fazendo a pápula nas estrias, ou então numa flacidez cutânea no corpo, aí com facilidade você vai conseguir fazer isso no rosto. Então, o que eu te indico? Olha, se alimente dos nossos conteúdos que estão no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tem informação ali para você se degustar. E também você vai ter ali uma noção do que é ganhar R$ 10.000 por mês com procedimentos estéticos e de forma simples, íntegra e segura, tá bom? Tem mais uma aqui. Ítalo, se tiver alguma pergunta aí no Instagram que tem a ver com o que a gente está falando, você me... Pode falar. Silvana Antônio, qual o valor que pode ser cobrado na hidrolipoplasia? Tá. Ótima pergunta. Silvana, né? Silvana Antônio. Silvana Antônio. Olha só, a inversão de valores que acontece. Quando você está fazendo uma hidrolipoplasia, o que você usa? Um equipamento que você já tem, tá? Né? Um ultrassom você tem de 1.400 até R$ 10.000. O que a gente precisa é do mais simples, que tenha 3 MHz, potência de 3 MHz para você fazer a supercavitação ou a hipercavitação com o soro fisiológico. Então, o seu custo inicial ali com o produto é muito baixo. É 2, 3 flaconetes de soro fisiológico estéreo de 10 ml. Então, muitas vezes faz com que as pessoas pensem, porque ela investe menos em produto, ela pode cobrar muito mais barato. Essa é a oportunidade de você aumentar a sua lucratividade. Por exemplo, uma mesoterapia convencional, ela custa de R$ 180 a R$ 250. Uma hidrolipoplasia, você pode fazer um pouquinho mais barato? Pode. Você pode fazer de 150 a R$ 200. Você percebe que aí você vai dedicar um tempo, e esse tempo e a técnica que você sabe fazer, ela que vai valorizar o seu resultado. Tá bom? Tem mais alguma? Que tenha a ver com o assunto não, né? Tá. Tem uma outra pergunta aqui, que não anotei o nome, mas ela faz uma pergunta bem interessante. Estou na pós, o que posso fazer nas redes sociais para começarem a me conhecer profissionalmente? Ótima pergunta. Já falei disso hoje e a resposta é conteúdo e conteúdo de qualidade. Não é um antes e depois. E também não são termos técnicos para impressionar as pessoas. É uma linguagem simples, objetiva, direta, para aquele público perceber que você está se especializando, se habilitando e se profissionalizando para ser capaz de oferecer um serviço de estética avançado. Então, nesse momento, é um momento que você deve, inclusive, pensar em criar uma rede social só profissional. Você pode fazer alguns conteúdos na sua rede social que você utiliza para você, pessoa, indicando a rede social profissional. Então você pode falar, olha, eu tenho aqui 1000 seguidores, você pode falar assim, olha, estou abrindo meu canal profissional e lá eu vou falar disso, disso, disso.
Então, de vez em quando, você fazer alguma postagem indicando aquela sua rede social. Porque quando você começar a atuar, as pessoas já vão conhecer quem é você e o que você faz. E as pessoas vão estar ansiosas para ter um contato direto contigo, não é? E conseguir desfrutar do seu profissionalismo. E uma coisa que é importante, gente, muitas vezes a gente, quando vai começar a trabalhar um conteúdo, a gente tem a tendência de achar que você só deve trabalhar com aquilo que é perfeito. E dificilmente a gente vai conseguir atingir a perfeição. Mas a gente consegue fazer melhor. À medida que a gente vai exercitando o nosso dia a dia, a gente vai conseguindo ter informações melhores para os nossos clientes. E uma das dicas importantes também é a caixa de sugestões ou a caixa de perguntas para você verificar qual é a necessidade daquele seu público, aquele seu público está desejando saber e você responder aquilo que ele quer saber. Isso vai criando uma identidade, isso vai fazendo com que você se torne uma autoridade diante do seu público, tá bom? Essa é a dica. E eu vou falar de uma coisa aqui que já é desafio para muita gente. Semana passada, numa das aulas, a gente conversando com uma das alunas, ela falava do lockdown, né? Falava que na minha cidade fechou tudo. Então, cada cidade, cada estado, ela está agindo de uma forma. Bom, gente, a gente já viveu essa experiência ano passado. A gente já viveu várias circunstâncias. Hoje, a gente tem a experiência acumulada do ano passado. Então, a situação não é para desespero. A gente tem que respeitar as autoridades, sim. A gente tem que respeitar todas as situações, mas a gente não pode entregar os pontos. Desistir de tudo por conta disso, né? Afinal de contas, a vida continua. E muitos de nós são profissionais de saúde, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, esteticista, e muitos de nós já foram vacinados. Eu ontem recebi a segunda dose do imunizante. Quer dizer que eu esteja totalmente protegido? Não. Vou continuar aqui, usando a minha máscara, vou continuar com o espaçamento no horário em minha clínica, vou tomar todos os cuidados que eu preciso tomar, vou utilizar imunizantes, ou seja, vou fazer tudo o que eu preciso fazer para manter a minha saúde e a saúde do meu cliente, inclusive a minha saúde mental. Então, se por exemplo você estiver num lugar que esteja totalmente fechado, sabe o que eu te indico? Estude, crie esses conteúdos, comece a colocar nas redes sociais e aí você vai perceber que depois que passar esse período, uma semana, 2, as pessoas vão saber quem é você e elas vão te procurar. A experiência que eu tive e que meus alunos, muitos deles tiveram durante a pandemia e logo após as suas aberturas, foi de crescimento significativo da visita de clientes. Por quê? Porque você trabalha conteúdos que aquelas pessoas querem ouvir. Geralmente as pessoas, quando ficam em casa, elas comem mais. E aí o que acontece? Engordam. Então, se você falar de conteúdos de emagrecimento, não falando diretamente da técnica, em algum momento você falar da técnica e falar que você faz, essas pessoas vão começar a te procurar. As pessoas vão olhar mais no espelho e aí elas vão falar assim, olha, tem uma ruguinha aqui que eu não tinha antes, tem isso aqui que eu não tinha antes, eu preciso fazer alguma coisa. Quando você aparece lá com conteúdo, aquilo na cabeça do seu cliente vai acionar um sininho. E aquele sininho vai falar para aquela pessoa o seguinte, olha, o profissional X, o profissional Y está falando a respeito desse assunto. Ele vai te mandar um direct, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai te mandar um WhatsApp, falando assim, eu gostaria de fazer uma avaliação. E olha só, hoje nós temos um recurso que ficou muito consolidado.
que é o recurso das videochamadas, das videoconferências. Então você pode também, dependendo do processo, chamar a pessoa e olhar nos olhos dela, ver qual que é a necessidade dela e começar a dar uma orientação e no segundo momento levar para a sua clínica. Ou seja, quando as pessoas falam que em meio de uma crise sempre tem uma grande oportunidade, elas não estão brincando. É porque de fato existe. Mas você tem duas posições. Ou você se esconde embaixo da cama e acha que o mundo acabou de vez, ou então você encara o desafio e vai para cima com atitude. Então, no pior dos cenários que você tiver, procure ter concentração para criar conteúdos e alimentar suas redes sociais, não com coitadinho de mim, mas sim com conteúdo. Fala assim, olha, se você está tendo esse tipo de disfunção, o bom é fazer isso, é fazer aquilo outro, faça assim, faça assado e tal, né? Você pode até colocar uma informação assim, olha, sabia que tal profissional pode te ajudar com isso, com aquilo? Em alguns momentos você vai falar, eu faço. E eu vou te dizer que muitas vezes você não vai precisar nem dizer que você faz. As pessoas vão te chamar e vão falar, profissional, o que você pode fazer para me ajudar? Aonde você está? Né? Eu tenho sido surpreendido porque os conteúdos que eu faço não são conteúdos para o público que frequenta a minha clínica. Mas como efeito colateral, eu falando para você, muitos me procuram na minha clínica. Por exemplo, ontem eu atendi uma cliente que fez preenchimento, toxina, vai fazer skin buster, vai fazer microagulhamento, vai fazer uma série de coisas, porque ela viu um vídeo meu no YouTube falando com você. Eu não estava falando com ela. Veja que é assim, Renata, que a gente ganha credibilidade. Eu tenho clientes, eu estou em Jundiaí, interior de São Paulo, mais ou menos 50, 60 quilômetros da capital de São Paulo, entre São Paulo e Campinas. E eu tenho clientes que vêm do Rio de Janeiro fazer preenchimento, toxina. Tenho clientes que vêm de Betim, Minas Gerais, entendeu? Essa cliente veio de Santana de Parnaíba, mais ou menos uns 40, 50 quilômetros de distância. Tenho outras clientes que... Eu tenho uma cliente que ela é da Califórnia. Toda vez que ela vem para o Brasil, ela vem fazer procedimento comigo. Então, é assim, isso você vai construindo. Construindo como? Conteúdo, compartilhando informações, trabalhando. Eu brinco sempre, eu falo que quem nasce grande é monstro. Então você tem que ir um passo de cada vez. Se você começou o seu negócio agora, se você ganhou R$500, legal. Daqui a pouco você vai ganhar 1.000, daqui a pouco você vai ganhar 2, daqui a pouco você vai chegar nos R$10.000 por mês. Então vai me acompanhando que eu vou te ensinar isso. Vou te ensinar também você perder a vergonha de cobrar pelo seu serviço, porque eu conheço muitos profissionais, ótimos profissionais, que têm vergonha de cobrar pelo seu trabalho. Então você precisa aprender a fazer isso com integridade e segurança. Tá? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho para falar? Tem mais alguma coisa que eu tenho para falar? Tem mais alguma pergunta aí? Não posso esquecer. Você dá um print aí da tela, marca a gente e coloca hashtag farmacêutico que lucra. Eu não sou farmacêutico, professor. Eu sou fisioterapeuta. Então você coloca hashtag farmacêutica ou fisioterapeuta que lucra. Não, eu sou enfermeira. Então, o enfermeiro, hashtag enfermeiro que lucra. E assim por diante. Coloca, dá um print da tela, marca a gente que eu vou repostar. Isso também ajuda os seus colegas a participarem desse conteúdo. Se você achou que vale a pena esse conteúdo, você faz isso, tá? Você faz isso. Faz um hashtag, você vai postar no seu store, eu vou repostar e a gente vai fazer uma corrente aí de crescimento, né, da profissão da estética. Porque é o seguinte, gente, quando a gente compartilha conteúdos e a gente consegue agregar alguma coisa num colega, a gente não está criando um concorrente, a gente está criando uma categoria forte, uma categoria praticamente imbatível
que ninguém, nenhum tipo de lei vai ter força de trabalhar contra nós, né? Então, também tenho que dar os parabéns aí para a categoria dos fisioterapeutas, que agora também já conseguem trabalhar com os produtos injetáveis e tudo mais. E olha, se você não nos segue, eu te convido a nos seguir aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube você se inscreva lá, acione o sininho, porque todos os dias a gente posta um conteúdo para você. Todos os dias. E ainda tem dia que a gente posta 2 conteúdos. Conteúdos menores, de menos de 5 minutos, e conteúdos mais densos, mais robustos, com mais de 30 minutos, para te ajudar a ter alguns esclarecimentos. Às vezes, aquilo que você gostaria de ter me perguntado no direct, que eu não consegui te responder, eu estou te respondendo lá no vídeo, então vale muito a pena você se inscrever nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Olha, e não perca, terça-feira, às 19 horas, eu tenho uma live falando de conteúdo, falando de técnicas e tudo mais. Então, ó, anota aí na sua agenda. De terça-feira, live no YouTube, no Instagram e no Facebook, tratando de técnicas, de assuntos técnicos. E toda quinta-feira, podcast. E o podcast a gente vem falar de dinheiro, como faturar, como ganhar dinheiro, como que a gente vive de estética. Tá bom? Um grande abraço para vocês, então. Até terça.